amigos, estamos iniciando mais um Senge 20 Minutos, aquele programa que leva a você assuntos da engenharia. Mas hoje nós estamos dedicando o tempo todo para um assunto muito importante, que é o futuro das nossas cidades. Depois de 13 anos, teve uma conferência em Brasília, a Conferência das Cidades, e hoje trouxemos um participante nosso do Senge e uma militante do assunto. Pessoas que sabem tudo sobre o assunto. A Edneia de Souza, militante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, moradora e líder comunitário do Conjunto Taquaril BH, conselheiro do Conselho Municipal de Habitação por 7 mandatos e conselheira do Conselho Municipal de Políticas Urbanas de BH. E o nosso companheiro que acompanhou na conferência, o engenheiro eletricista UFMG, analista de sistemas, 15 anos de Uzi Minas, 20 anos de Prefeitura de Belo Horizonte, Prodabel, 3 anos assessor de Confeia, ex-vice-presidente do Senge, ex-vice-presidente da FICENGE, membro do coletivo Engenheiros em Luta, diretor do Senge e ex-diretor de manutenção da Regional Centro BH. Então hoje estamos bem acompanhados e vou passar a palavra primeiro para a Edneia de fazer sua apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que as pessoas vão ver. Prazer imenso estar participando desse momento aqui no Senge. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. É um prazer para nós, você que é uma militante antiga, lutadora do sistema, é um prazer a gente estar recebendo. Essa palavra agora também para o nosso engenheiro Vicente Trindade, que é um militante importante também. Nós estamos aqui para defender o cidadão e a cidadania. E o assunto nosso, como é a Conferência da Cidade, você já realçou aqui que há 13 anos que a gente não consegue ter essa conferência, que é tão importante, que vai definir os rumos do desenvolvimento das nossas cidades. Edneia, vou começar com você. Conferência das Cidades. O que você e o Vicente trazem de novo nessa conferência que demorou 13 anos para acontecer? Mas primeiro, sim, uma felicidade danada, né, que a gente traz, porque depois de 13 anos você voltar a discutir o desenvolvimento da cidade, respeitando todos e todas, e constrói essa cidade todos os dias, é fundamental. Então você leva o debate para os moradores de verdade, né? Você não fica com um grupinho ali discutindo para onde, para quem que vai ser o desenvolvimento. Você coletiviza mais, você traz uma cidade mais humanizada. Eu acho que é tudo, acho que é tudo. Então, uma vantagem imensa, uma felicidade imensa, né, Vicente, ter a conferência de volta. Essa possibilidade de discutir a cidade de volta. A importância que tem isso da gente ter conseguido. Você fala assim, que levou 13 anos para acontecer. Não, ela estava acontecendo todo ano. E como chegou a crise de 2013, 2014, que começou a ter os problemas da direita com a Dilma, que começou a impactar e começou a não ter isso, porque a conferência ditava os rumos do desenvolvimento das cidades. E isso é uma coisa que não interessava aos grupos que detêm o poder nesse país, do poder financeiro nesse país. Não interessava muito a eles. Então, eles começaram a impor sanções e sanções, e depois veio Bolsonaro, veio Temer, Bolsonaro, com desculpa da pandemia, nós conseguimos que essa conferência se realizasse. Mas foi assim a fórceps que ela aconteceu. Inclusive aqui em Minas, foi assim uma dificuldade tremenda para que acontecer, porque o nosso governador, o Zema, uma pessoa que o interesse dele não é o desenvolvimento discutido com os movimentos sociais. É um desenvolvimento direcionado para aquelas classes dominantes que mandam em Minas. Importante lembrar também, Vicente, olha, que a conferência ela não aconteceu porque durante a gestão lá do Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez no primeiro dia de governo foi acabar com o Ministério das Cidades. Consequentemente, com o sistema público, né, de desenvolvimento urbano que estava sendo construído dentro do Ministério. Ficou tudo paralisado. Não, acabou com tudo. Então teve que reconstruir tudo, reconstruir o Ministério, reconstruir o Conselho, inclusive agora que vai ser eleito um novo Conselho, porque teve que dar posse para o Conselho que estava em 2014, né, para conduzir esse processo todo, e agora que vai se eleger
um novo, entendeu? Mas tudo, assim, teve que criar tudo de novo. Edilene, já que você está falando aí, como é que foi a retomada? Porque eu, particularmente, sou engenheiro eletricista, moro em Belo Horizonte, mas sinto a olhos vistos a falta de engenharia e arquitetura no desenvolvimento da cidade. A última vez que, para mim, teve alguma coisa relevante nesse sentido foi com o Juscelino Kubitschek, que fez essa avenida Antônio Carlos. Dessa largura, depois o pessoal veio baixar, depois teve que alargar com o MOVE. E por que o MOVE saiu? Porque teve Copa do Mundo. Ou seja, parece que a cidade nossa aqui, ela só tem trabalhos relevantes quando você, igual na casa da gente, quando você vai receber visita, a mãe falava, vamos ter que comprar uma cadeira nova aqui. Parece que só quando tem eventos gigantescos que você consegue demover os empresários, que é necessário fazer uma avenida grande, maior, bonita para os outros virem. Então, nós precisamos mais visitas, né? Mais visitantes ilustres e mais eventos. Me fala da retomada. Exatamente, por causa disso, né? Essa conferência ela é tão importante porque ela quebra exatamente esse paradigma que você colocou aí, ó, de que a cidade tem um grupo que comanda e aponta para onde que ela vai crescer. E quem tem que fazer esse apontamento são os moradores dessa cidade, todos eles, independente se tem dinheiro, independente se mora na área nobre, se mora na favela, tem que opinar nessa cidade, porque ela é de todo mundo. A retomada dessa discussão pública foi muito importante para nós. Vicente estava falando das dificuldades que a gente enfrentou para realizar a etapa estadual, porque no município até nós não tivemos muito problema. Aqui em Belo Horizonte. Vamos até falar as etapas, não é essa? Tem as etapas, né? Então, você tem a etapa municipal, que aqui foi bem, né? A gente conseguiu ampliar e abrir mesmo a participação com o Pedro, que estava à frente da Secretaria de Planejamento, presidente do Compur. Então, o Compur tomou a organização. A dificuldade foi no Estado, porque se você tem um Estado que não incentiva os municípios a fazerem a discussão, os municípios não vão fazer, né? Não vão fazer. Então, a nossa do Estado foi um fracasso total. O Estado queria fazer ela toda online. Mas só não foi um fracasso porque vocês saíram delegados, né? Com certeza. A gente brigou para que ela tivesse. Inclusive, foi um momento de tensão entre os participantes. Porque nós tínhamos um grupo que queria invalidar a conferência de qualquer jeito. Exatamente por causa da falta de transparência, de empenho, de investimento. O Estado não colaborou com absolutamente nada. Mas se acabasse com a conferência, você ia fazer o jogo do inimigo. Né? Exatamente, por isso que a gente não acabou. Porque um dos produtos que a gente conseguiu aqui, além de tirar a delegação para ir para a Conferência Nacional, foi a retomada do Conselho Estadual de Política Urbana, o CONEDRU. Que aí nós temos cadeira para discutir o sistema, né, de política urbana no Estado, junto com o Estado, através desse conselho. Vai vir daqui a pouco, inclusive, participar do nosso debate do PL 574, que é a nossa representante, que nós conseguimos que ela fosse eleita lá, entre todos os empresários, teve a nossa representante. O Conselho Estadual ele tem duas organizações. Tem uma que é um Conselho Metropolitano, que a DU é a única representante, o movimento só tem uma cadeira. E tem um maior, que aí é do Estado todo, que é o CONEDRU, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano do Estado. Aí os movimentos têm cadeira. Nós temos as cadeiras, todas são 7 cadeiras, 7 e 7, 14 cadeiras, né? 7 efetivos, 7 suplentes. É bom falar para os nossos engenheiros ouvintes que conselhos é coisa de democracia. Está previsto na Constituição, né? Está previsto na Constituição e quando você diz aqui delegado, tem disputa mesmo de ideias, de teses. Uhum. E eu moro mesmo em Nova Lima e passo ali naquela região do Belvedere todo dia. Não tem nada mais terrível do que prédios bonitos, suntuosos, mas um sistema viário ridículo, certo? E que foi feito dessa forma por causa da pressão dos entes privados sobre as coisas públicas. Aí é o seguinte, agora vai reclamar que não tem trânsito ruim, não sei o quê, porque não tiveram, na época que foram traçados algumas definições, o pessoal
dos prédios dominaram as decisões e fizeram avenidas curtas. O viaduto, por exemplo, lá da Lagoinha, sabe que isso foi feito a forceps durante muito tempo. Isso poderia ter sido muito melhor, bem feito, mas teve que ser feito, porque senão o Belo Horizonte parava, né? O dinheiro tem que andar de mão dadas e pés dados com os arquitetos. Eu também acho. Porque é fundamental, senão nós vamos parar mesmo. E a cidade fica mais bonita com a engenharia e a arquitetura. Não né? é? Tudo tem engenharia e tem arquitetura na cidade. Só que o direcionamento não é o direcionamento coletivo. Sim. É um direcionamento que tem nome e sobrenome. Sim. Hoje, por exemplo, esse PL 574, ele tem nome e sobrenome. Tem time de futebol, tem banco, tem rádio, tem um monte de negócio que está na frente desse movimento que quer verticalizar a cidade. E tem um prefeito que está sonhando com um prédio de 50 andares. Ele não pode acordar e a cidade dele não ter um prédio de 50 andares. Você falou lá do Belvedere. Quando surgiu o aceite de que o Belvedere podia ser verticalizado e um quarteirão ali também, ali da Santa Lúcia, foi verticalizado, um quarteirão, só tem um quarteirão verticalizado ali, porque ali é uma área especial que era a residência unifamiliar, como é no São Luís, na Pampulha. Sim. E no Cidade Jardim. Então, são alguns locais que eram preservados. E que ele, Otimar Bicalho, ele direcionava a Câmara para que liberasse aquilo, liberasse a verticalização do Belvedere. Com a verticalização do Belvedere, criou alguns problemas viários, que eu sei, que todo mundo está vendo aí, Sofre. e com essa verticalização do PL 574 também, vai verticalizar, mas teve outros problemas. O problema das enchentes. Aumentar os prédios, aumentar a verticalização e não melhorar o sistema de drenagem. Não melhorar o sistema de drenagem, o sistema de esgotamento, o sistema de... Todo o sistema público, Sim. que o público passa e usa a parte de água, saneamento, é uma loucura. Entra naquilo ali e joga para o poder público a responsabilidade. Fala, o trânsito é responsabilidade da prefeitura. Mas foi responsabilidade da população que não se uniu na discussão daquele momento. E essa PL que você falou que vai ser debatida hoje mais tarde aqui, e depois vamos divulgar no site, o esgotamento lá com manilhas de 100 milímetros. Quer dizer, é um negócio feito 10 centímetros, coisa feita 50, 60 anos atrás. Instala um prédio lá, sem mexer nisso tudo, é caos prenunciado, né? Edneia, o que é a diretriz Justiça Social e Sustentabilidade que foi incluída na conferência? Pois é. Teve essa questão nova que entrou na discussão, que é exatamente essas mudanças climáticas que a gente está atravessando, né? As cidades estão cada vez mais perigosas em todos os sentidos. Ontem mesmo a gente perdeu uma vida lá na Regional Leste, né? Uma senhora que foi arrastada pela enxurrada. Do 21 de março. Isso, não foi ontem não, é bom foi o pessoal anteontem. conferir. Isso, né? Infelizmente, né? É fruto exatamente dessa agressividade de desenvolvimento que as pessoas fazem sem o planejamento, sem o respeito à natureza, sem o respeito àquelas áreas que você precisa ter ali para escoar a água, né? Para absorver a água. Então, assim, essa discussão, ela entrou também, né? Tem agora uns canteiros de chuva, né? Isso. Soluções baseadas na natureza, que precisa ser incorporado no planejamento urbano. Então, assim, é tentar levar uma outra visão desse planejamento, que não seja só o dinheiro que o empresário quer ganhar vendendo apartamento de milhões nessas áreas que ele quer, promove o desenvolvimento de qualquer maneira, sabe? Porque tem empresário que tem meta de construir um prédio por ano. Então, na verdade, ele quer que a sociedade trabalhe para agendar a vida particular dele. Pois é. Alguns condomínios aí que o pessoal podia dedicar uma área verde maior, ele faz lotes com declividade, porque não pode fazer com mais de 45 graus, né? Mas chegou a 40 graus já é ruim. Outra coisa que eu acho que foi interessante nessa conferência, assim, interessante por um lado ruim, porque Minas, por exemplo, nós tentamos na conferência estadual colocar de toda maneira alguma proteção
das cidades em relação às mineradoras. Sim. Não conseguimos passar nenhuma proposta na conferência estadual em relação às mineradoras. Minas Gerais. Então tem que ter minas. Tem. Tem que minerar. Tem. Só que não de uma maneira predatória. Sim. Eu acho assim, que é uma riqueza que a gente tem. A gente pode muito bem beneficiar o nosso minério, tratar o nosso minério, tratar o terreno, e ter uma viabilidade econômica e sustentável. Mas é possível fazer, certo? Respeitando, sustentabilidade. Né? Quando é feito democraticamente, as coisas são melhores. Vocês olham como é que é a orla do litoral da cidade de João Pessoa. Vocês vão ver o seguinte, tem casas, uns 3 quarteirões, os prédios começam lá no quarto. Esses dias eu olhei a cidade e fiz a pesquisa. Ué, que cidade interessante, os prédios começam lá atrás. Isso não foi fruto assim, de planejamento, né? Né? Planejamento. Isso significa que a conferência da cidade lá funcionou, trabalhou e ficou uma coisa bonita. O plano diretor está sendo seguido e respeitado. Olha aí, viu? Olha a foto aí da cidade de João Pessoa. Vocês vão ver que aonde funcionou a democracia nesse aspecto. Em alguns lugares tira até o sol. Verdade. Nós já falamos sobre diretor de justiça, mas você não falou num aspecto que eu comentei aqui, que é o governo federal está planejando os prédios de Belo Horizonte para serem utilizados para habitação, né? Na verdade, não é só Belo Horizonte, não. O governo federal, ele determinou que todos os prédios públicos que não estão ocupados, que sejam destinados para fins de moradia de interesse social. A gente tem exemplo, né? Temos um exemplo de um prédio que a gente está ocupando desde 2015, ali na ocupação Zezéu e Norma Lúcia, ali na Caetés. Isso. Em Belo Horizonte, que vai fazer o retrofit mesmo, recuperar mesmo, que já está definido, que a justiça acompanha, é só o da Caetés. Entendi. Até o momento. Porque ele é um prédio federal que estava destinado para moradia, né? E que ia a leilão, porque a prefeitura, na época, a prefeitura disse que não tinha interesse, porque pobre não sabe morar no centro. E aí a gente descobriu isso, fomos lá e ocupamos o prédio, fomos brigar para fazer o retrofit dele através do Minha Casa Minha Vida Entidade. Só que aí foi exatamente no período do golpe. Entendi. Né? Então a gente ficou ocupando o prédio da forma que estava, nós limpamos ele, dividimos lá com tapume e tal, e agora que está retomando. Então ele já está no planejamento, as famílias já foram retiradas de lá para iniciar as obras, acho que está no período de fechar os projetos já arquitetônico, urbanístico. Não adianta você ter esses prédios e não serem utilizados. E o que eu acho mais interessante é o público destinado para aquelas unidades habitacionais que é especificamente famílias de baixa renda. Porque você ter as áreas nobres da cidade ocupada por ricos é o que a gente sempre vê. A mudança é o público, né? Você está trazendo o povo trabalhador para o centro. E antes vieram muitas coisas que são faladas sobre os pobres, entre aspas, né? Que quando ele entra no apartamento, ele põe fogo nos tacos para fazer uma fogueirinha, né? E é coisa que não existe. As pessoas estão melhorando de vida, continuando na sua classe social de trabalhador, mas com dignidade, né? E não é nem só isso, né? Olha, você vê, o efeito de você morar no centro é exatamente aproximar o trabalhador do trabalho. Quando você aproxima, o salário melhora, a qualidade de vida melhora, você vai gastar menos com transporte, você gasta menos com médico, você gasta menos com tudo. O trabalhador que chega mais cedo em casa, ele vai pôr a bermuda e dar uma passeada. Olha só que você vê. Você vai chegar cedo em casa, vai passar a mão no seu filho e vai pro parque municipal que está do lado da sua casa. A primeira coisa, vai tomar um sorvete, coisa que trabalhador nenhum tem tido o direito de fazer isso, porque acorda 4 horas da manhã e sai 6 horas da tarde, então o dia já foi embora. Chega em casa morto de cansado, paga uma passagem que é o olho da cara, não sobra o dinheiro para comprar o gás, aí vai botar fogo no taco mesmo. Beleza. Porque vai ter que comer. Então. O que é o Concidades? É o Conselho Nacional das Cidades, né? Ele é composto pelos segmentos de trabalhadores, técnicos, movimentos sociais, universidades, empresários,
prefeitura. O processo dele é através da conferência da Da cidade. conferência da E cidade. são eleitos. Então lá vocês elegeram. Lá a gente elegeu as entidades. Quem são os conselheiros de Belo Horizonte, ou de Minas lá? Pois é, ainda não está definido não. Tá? O que está definido é São que as nossas entidades. entidades conseguiram as cadeiras. Ah, tá. No total são 90. No total É. são 90. No movimento que eu participo, a gente conseguiu uma cadeira. Ó, chique. No movimento dos trabalhadores, para Minas, ele é representado pelas federações e pelas centrais sindicais. Então, o movimento dos trabalhadores, nós temos 10 oficiais Mas não e estão 10 definidos quem é. e não. 10. Não, você define a entidade define Ah, qual que a pessoa é que vai. democrático, Através da é. eleição interna. Você né? define Não. as entidades que vão definir, que vão escolher os seus representantes. A Ficenge tem uma vaga de titular e um suplente. E aí, tá Muito vendo? bem. Nós somos um movimento que está em 22 estados. A gente tem que dividir essas 9 cadeiras Pelos estados. pelos estados, né? Tem uma proposta de que um dos estados que vai ter uma titularidade é Minas, dentro do movimento nacional. E representante dos empresários também, né? Sim, as cadeiras dos empresários eu não sei quantas que Então, tá são. bom. porque Tá a correto gente- de discutir De o fazer a futuro da discussão da cidade. É. cidade. né? E eles dividem a cadeira da mesma forma que a gente, Sim. por entidade. Na Constituição tem um negócio lá que diz que chama gestão democrática da cidade. É. Então, se está pensando o desenvolvimento da cidade, a pessoa que quer opinar, que mora nessa cidade, independente se for morador em situação de rua, É verdade. que quiser falar sobre essa cidade, ele tem o direito constitucional de se posicionar, porque é um cidadão dessa cidade. É verdade. Mensagem final sua e mensagem final sua. Minha mensagem final vai ser falar um pouquinho, né? Que nós fomos buscar nessa conferência. A gente foi buscar uma legalidade, obrigatoriedade para o Sistema Nacional de Política Urbana e de Habitação. Então, o que a gente está pretendendo com isso? A gente pretende que todo recurso que o governo federal vai investir nos estados e nas cidades passe pelos fundos próprios e que tenham conselhos com a participação dos cidadãos, com toda essa representatividade que a gente falou aqui, para definir o rumo desse dinheiro. E sejam decididos em conversa Com a sociedade de forma geral, com De todo forma mundo geral. opinando na destinação desse dinheiro, porque não pode ser da forma que era, né? É isso que criou as cidades desigual. Uma cidade que tem um monte de infraestrutura, que o solo é extremamente valorizado, que o emprego está ali, que o desenvolvimento está ali, e uma outra cidade que não está dentro dessa cidade, que é invisível, que não tem saneamento, que não tem escola, que as pessoas pagam praticamente para trabalhar. Entendi. Né? Então a gente precisa mudar essa lógica de cidade, porque é a cidade de todo mundo e ela não é só da Contorno para dentro. Muito obrigado, Edneia. Eu que agradeço. Aprendemos muito com você hoje. Eu queria agradecer, né, ao convite, né, acho que foi interessante para a Naná. Queria agradecer também ao Senge por ter me indicado como representante dessa entidade no conselho tão importante que é. Esse conselho, ele fosse tipo um SUS, Sim. em que fosse definido para aquela cidade, fosse definido o que é que vai ser feito naquela cidade, e ai do prefeito que não fizer aquilo que foi definido. É. Porque vai um dinheiro do SUS, por exemplo, para uma determinada cidade, tipo Quartel-Geral, por exemplo, vai lá para botar um posto de saúde. O prefeito prefeito nenhum no mundo vai pegar aquele dinheiro e julgar em outra Gastar coisa, em outra julgar em coisa. qualquer outra coisa. Por que não? Porque o SUS, ele tem o Verba. conselho, tem a verba para aquilo, e tem um conselho que tira o prefeito se ele fugir da regra. Tripartite. Ó, E é você- isso que a gente quer, que o conselho não seja um conselho consultivo, que seja um conselho deliberativo, que o que a gente deliberar ali seja realmente deliberativo e seja implementado. Essa conversa vai limitar muito as emendas parlamentares. E como a gente sabe, Eu sou contrária isso, a emendas. Isso seria muito importante. Isso seria muito importante, porque a Contrária a emenda emendas. ela entra em diversos lugares do país em áreas que não são prioridades. As prioridades são definidas coletivamente. E aí é o seguinte, são 50 bilhões que são julgados dessa forma que não é função, a meu ver,
do Legislativo. O Legislativo é para legislar Fazer lei. e fiscalizar. Eles mandam a verba e quando sai alguma coisa errada lá, a emenda vai para o lugar errado, eles falam o seguinte: olha, eu não tenho nada com isso, porque quem fiscaliza é a Prefeitura e o Governo Federal. Assim, puxa vida, Meu cara. Deus, e o povo Eu, se eu fosse aprende o isso. deputado, tinha que ser encarregado de fazer, para ver se o dinheiro dele foi para o lugar certo, se foi gasto no lugar certo. Se Deus é contra, o processo é todo errado. Mas, enfim, queria agradecer a você que nos ouviu até agora, engenheiro, arquiteto, cidadão em geral. Siga a gente nas redes sociais, porque nós aqui estamos falando de engenharia, defendendo a engenharia, defendendo o direito dos engenheiros, defendendo o desenvolvimento do país. Porque, para nós, engenheiros e arquitetos, sem desenvolvimento não tem emprego para engenheiro num país que vai ficar estagnado. Vamos priorizar o desenvolvimento nacional e para priorizar aqueles que defendem o desenvolvimento nacional e a soberania do país, porque eles fazem a engenharia nacional funcionar. Então, até a próxima.